Você quer aprender um pouco mais sobre adubação, quando adubar, por que adubar, tá bom? Vem pra cá porque nós iremos te ajudar, desmistificar um pouco isso para você, tornar isso um pouco mais claro. Só que não tem jeito a gente falar sobre nutrição e também não falarmos sobre fisiologia vegetal, como é que os nutrientes ocorrem dentro da planta, como é que ele sobe, como é que ele desce, tá? Vamos sentar e vamos falar também isso para vocês. Quer saber sobre nutrição de plantas, adubação, fisiologia, controle de praga, controle de doença? Você está no canal certo. Meu nome é Marcel Lemos, sou engenheiro agrônomo, sou técnico agrícola, sou mestre em ciências ambientais, sou servidor público da Emater aí há praticamente 18 anos e estamos aí há mais de 20 anos trabalhando diretamente no mundo agro, ajudando você que está desse lado aí. Qual a melhor época para adubar com micros? Qual a melhor época para fazer adubação com micros? Bom, a gente tem que entender que o mais difícil, né, é dar o primeiro passo. Isso é sempre mais difícil. Entender também que no começo tudo é mais difícil. Literalmente, é isso mesmo. Então o que acontece? Quando a gente tem que ajustar algumas coisas, seja na nossa casa, na nossa propriedade, na nossa lavoura, sempre no começo teremos um pouco mais de dor de cabeça. O que você quer dizer com isso, Marcel? Quero dizer com vocês o seguinte: que o ideal é que em nenhum momento ao longo da vida da cultura do café você deixe que esses micros diminuam, tá bom? Por que isso? Não tem um momento ideal? Algumas pessoas vão falar para você que há determinados momentos que determinados elementos, nutrientes, tá? Nutrientes são excelentes para a planta. Porém, a gente tem que entender, lembra lá daquela caixa d'água, se ela tiver um pequeno furo, não vai conseguir fazer o que? Que a sua caixa d'água encha. Então, cara, o que acontece? Se você deixar em algum momento um desses micronutrientes faltar, certamente começará a comprometer. O ideal é que ao longo do tempo, todo ano, a quantidade necessária desses micronutrientes, seja dos macronutrientes, primários, secundários, esteja nas quantidades ideais. Bom, vamos lá. Por que eu falo que no começo é mais difícil? Você fazer esse ajuste, tá? Conseguir elevar essa quantidade de nutrientes com aquelas relações são mais legais, tá? Relações 3,5, eu gosto muito dessa relação, acima de 3,5 ali de cálcio e magnésio. Trabalhar com cálcio, pelo menos aí acima de 3, eu gosto muito acima de 4, tá bom? Trabalhar com magnésio acima de 1. Então são valores, por exemplo, que você tem que manter. Trabalhar com potássio nunca abaixo de 120. Então são números que parecem que no início são difíceis de conseguir. Mas entenda, a partir do momento que você começa a trabalhar a estruturação do seu solo, tá bom? As coisas depois começam a ficar mais fáceis, tá bom? Então o ideal é que a todo ano, ao longo do ano, os nutrientes estejam disponíveis. Época melhor de aplicar. Aí cheguei então lá, agora que eu vou responder. Minha mulher fica doida comigo, que você não responde logo, mas que você tem que entender. Por mais que a necessidade do zinco e do boro e do cálcio seja lá na florada, se você não começar a fazer agora, a planta vai chegar naquela fase e não vai ter capacidade de absorver a quantidade ideal. Por mais que agora a planta necessita de altas quantidades, tá bom? Quantidades, se você já veio suprindo, você não vai correr tanto esse risco. Quantidades muito legais de potássio, de nitrogênio, para quê? O potássio para ajudar aí essa parte de enchimento desses frutos, deixar os frutos mais pesados, fazer que esses frutos tenham menor concentração de água, porém, porque o cloreto de potássio tem um alto teor de cloro, geralmente de 30% a 40% do conteúdo que tem lá é cloro, 60% é cálcio, né? KCl. O que acontece com isso? O cloro gera uma grande quantidade de armazenamento de água no grão. Então acontece que o grão fica muitas das vezes aparentemente pesado, mas o rendimento é baixo, porque alta concentração de água, principalmente para quem vai trabalhar então com qualidade de bebida, pensando em fermentações, principalmente fermentações anaeróbicas, que não há presença de oxigênio. Então, o que é muito bom que você já tenha feito então
a sua análise de solo, final de novembro, início de dezembro, já começou a fazer o quê? As suas reposições paliativas. Por que paliativas? Por que paliativas? Simples, porque no seu pós-colheita do ano passado, você também já fez uma análise de solo. O que você fez? Possivelmente em julho, agosto do ano passado, você fez análise de solo e ligou o seu GPS. Isso mesmo, você ligou o seu GPS e a partir de agora você começa a monitorar a sua rota, saber se você realmente está na rota certa, se realmente você está no caminho certo. Você começou então a fazer a sua nutrição quando chegou no mês de novembro, final de novembro, início de dezembro, você fez o quê? Uma nova análise de solo. Por quê? Você vai pegar análise de solo, análise de folha e vai fazer um confronto com a análise anterior que você tinha. Quanto eu apliquei? Quanto tem no solo? Quanto tem na folha? E aí você começa a saber se a nutriente está certa. Quando você fez isso, você já veio fazendo nutrição do quê? Nitrogênio e potássio. Um exemplo, nós citamos ali agora há pouco. E também os micros se estiverem faltando. E aí, o que acontece? Esses macros você já vai fazendo, você não precisa entrar em desespero de agora para frente. Por quê? Você já veio seguindo a sua rota desde agosto do ano passado. E aí fica tudo muito mais fácil. Se em algum momento você vê que você começou a desviar do seu GPS, do seu mapa, você vai saber aonde você tem que fazer os detalhes, os ajustes. Lembre-se, nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras. Esse conjunto de pequenas pedras que você vai tropeçando, literalmente acaba com sua produtividade e leva para baixo, ou melhor, seu custo para cima e sua lucratividade para baixo. Essa pergunta aqui, volta e meia eu recebo ela. Maciel, quantos quilos de NPK devo colocar por planta por ano no mínimo? Olha, essa é uma pergunta, não é que ela seja difícil de te dizer, de te informar. Depende, eu odeio essa palavra depende, já começa por aí. Bom, vamos lá. Para não usar depende, cada solo há uma necessidade diferente. Solo argiloso, um solo mais misto, franco-arenoso, um solo arenoso. Por exemplo, eu tenho áreas aqui que chega a 90 até 92% de areia. Não é que a quantidade, tá bom? A quantidade inicial pode ser muito diferente da quantidade inicial, tá, de um solo mais argiloso. Por quê? Porque o solo argiloso tem mais cargas negativas. Na onde? Nas argilas. O percentual de argila dá uma maior, essas cargas negativas segurar mais as cargas positivas. Bom, para você tentar entender, ficar um pouco mais claro isso. Se eu jogo uma carga positiva, os cátions, o que são os cátions? Cálcio, magnésio, potássio, tá bom? E aí, são cargas positivas. Tem cargas negativas e consegue segurar. Então, solos argilosos possuem mais cargas negativas, maior capacidade de reter. Os solos arenosos possuem menores cargas negativas, menor CTC. Por quê? Baixa quantidade de argila e muitas vezes baixa quantidade de matéria orgânica. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que inicialmente a gente não sabe onde a gente está. Se você não sabe onde você quer ir, como diz lá a nossa historinha lá, Alice no País da Maravilha, qualquer lugar serve, Então, quando você não sabe onde você está, através de uma análise de solo, fica difícil você falar assim, você vai utilizar, um exemplo, 400 gramas por planta por ano. É difícil dizer se é 500, se é 600, se é 200, se é 250, se é 300. Por quê? Mesmo que seja um solo arenoso, se você já veio fazendo uma recuperação dele, tá? De repente, a sua carga de nutrientes que já tem lá dentro, as suas reservas, quanto mais você aumenta a qualidade, mais você aumenta a matéria orgânica do seu solo, mais você vai fazendo essa reposição. Com o passar do tempo, você aduba menos e produz mais. É assim que você chega no topo, não, é assim que você se mantém também no topo da alta produtividade. E é para lá que você vai, e é para lá que você tem que ficar, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente compara um argiloso com arenoso, o grande diferencial quando a gente fala em nutrição e em irrigação são o número de parcelas. Bom, como assim, Maciel? Vai ficar bem claro para vocês agora, tá bom? Bom, o seu vizinho tem um solo
arenoso e o seu é um solo argiloso. Quando você vai fazer a recomendação, ou alguém fez para você a recomendação de calcário, o do seu vizinho pegou 500 quilos por hectare e o seu pegou 2.000 quilos por hectare. Você vai virar para o seu técnico, o seu agrônomo ou você mesmo, vai falar o seguinte: poxa, meu solo é mais pobre que o solo do vizinho. Possivelmente essa análise de solo está errada. E não está. Por quê? O seu solo, que é mais argiloso, tem maior capacidade de reter nutrientes. Por isso você pode jogar maior quantidade de calcário. O solo do seu vizinho, que é um solo arenoso, tem menor capacidade de reter, de segurar nutrientes, que tem menos cargas negativas. E aí o que você tem que fazer? Se você jogar muito naquele solo arenoso, você vai perder o quê? Adubo, seja ele o calcário, seja o adubo, seja água. Por que água? Porque o água é H2O, lembra-se? Tem carga positiva ali, tem um hidrogênio H+, e ele vai também fazer segurar. Por isso que a irrigação e na nutrição em solos arenosos ou mais franco-arenosos, o manejo é diferenciado. Não é que muitas das vezes a dose é maior ou a dose é menor. Em solos arenosos, mais arenosos, o nível de parcelamento é maior. Então, tentando responder essa pergunta, o que vai dizer a quantidade mínima é a sua região, o nível de argila e o que tem de reposição aí desses nutrientes ao longo do tempo e principalmente o percentual de matéria orgânica, tá bom? Uma pergunta muito bacana, eu venho falado aí, o pessoal tem me perguntado que tem queimado muitas folhas do café, né? E semana passada a gente já vem falando sobre parte de nutrição e tal, e aí entrou esse tema. Algumas pessoas acharam inicialmente que a deficiência nutricional, protetor solar atrapalha o desenvolvimento do café. Primeira pergunta. Problema com temperatura, acredito que esteja muito quente. Bom, o protetor solar, tá? Pessoal, vou resgatar um pouco para chegar na frente, beleza? Bom, o que acontece quem trabalha com frutas? Quem trabalha aí, eu trabalho bastante, por exemplo, tá, pessoal? Com pimentão, trabalho com tomate, melancia, abacaxi, mamão, então não é diferente de outras regiões. O que a gente faz para proteger parte dessas plantas? A gente usa protetor solar, é uma das possibilidades. Porém, o que a gente faz para diminuir isso também? A gente aumenta o percentual, tá? O percentual de magnésio. O magnésio ajuda também na proteção, tá? Contra a radiação solar. O outro grande fator que você consegue fazer para não utilizar é o que? Deixar em níveis adequados o próprio potássio, tá bom? Também ajuda a segurar, tá? Não só radiação, mas variação de temperatura, picada de prova, entrada de fungos, entrada de bactéria também ajuda bastante, tá bom? Bom, quando a gente vem agora, falei de frutas, tá? Frutas não é que o grão do café não é um fruto. Nós estamos falando de frutos. E isso aí agora pulando para a fruticultura, agora vamos para a cafeicultura, estamos falando do fruto, agora vamos falar das folhas do café. Então aqui quando falando de frutos, boa parte da quantidade que a gente faz é o quê? Potássio e magnésio. Quando a gente vem para a folha do café, né, a gente já se atenta um pouco mais aonde? Em cálcio, que também dá uma melhor aderência à folha do café e também dá uma maior resistência em radiação solar, tá bom? Bom, o que é o ideal de você fazer quando você recebe um produto como esse? Você fazer a aplicação, você vai lá no viveiro e já faz a aplicação no viveiro antes mesmo dessas mudas chegar na sua propriedade. É uma opção que você vai ter, tá bom? Você não conseguiu fazer no viveiro, essas mudas chegaram na sua propriedade. O que você pode fazer? Aplica elas também na propriedade, né? Fazendo naquele processo de descanso que ela está antes do plantio. Pode ficar tranquilo que a dose, se você seguir a dose recomendada, você não irá ter problemas, tá bom? Problemas com o desenvolvimento do café. Por quê? Porque mesmo essa camada que tem lá, ela vai agir com protetor, mas vai deixar que a radiação solar passe e a planta também faça a sua fotossíntese, tá bem? Conseguindo assim fazer a absorção de seus fótons assimilados, tá bom? Seus fótons elaborados para o melhor desenvolvimento para a planta, porque se a planta não tiver luz, ela não desenvolve, realmente ela é amarela. Sobre a questão atrapalhar sobre a temperatura, não, na verdade ela vai auxiliar,
tá? Que este sol não queime. Não, a gente fala de queimadura ou escaldadura. O que é? É a morte de algumas células, principalmente falando de cloroplastos. Esses cloroplastos deixam de fazer fotossíntese e aí entra em desequilíbrio. Nessa mortalidade entra em necrose e aí acaba depois dando a mortalidade dessas folhas, e se vier vento ainda, começa a derrubar. É necessário fazer a aplicação de cálcio e magnésio em café com menos de um ano, caso tenha deficiência, sim. Seguindo o mesmo raciocínio anterior, não podemos deixar, porque se baixar demais, você mexe com a relação, mexeu na relação, você começa a travar a absorção de alguns nutrientes, tá bom? Principalmente porque se você deixar baixar demais, a molécula do potássio é uma molécula muito grande. Então, a concentração de sal, ela ocupa um espaço muito grande no tecido ali, tá bom, da planta, e aí inibe a absorção de alguns nutrientes, cálcio, principalmente, e magnésio. O ideal é que você faça esse controle pelo menos 2 análises de solo ao longo do ano, e pelo menos análise de solo e 2 análises foliares, pelo menos ao longo do ano. Isso aí, você liga o GPS, monta o plano e vai para cima, beleza? Bom, queria aproveitar e fazer um jabá aí, ó, do nosso aluno, da esposa dele também. Falando do nosso aluno, tá aqui, é o Edmar, Made Coffee, olha que legal. Recebi dele há poucos dias. Show, show, show. Você quer conhecer mais? Tem uma marca exclusiva só sobre café? Tá aqui, ó, Made Coffee, meu amigo aí, Edmar, lá de Soretama aí, colega e vizinho também da nossa amiga Sandra. Olha aí, um boné top do Goiás. Mandou aqui pra mim, Rondônia, que coisa legal. E aí a esposa dele, cara, como é que é o nome lá? É Meninas do Papel. Olha que legal que ela mandou pra mim. Talvez vocês conseguiram ver direito. Olha aí, ó. Uma agenda. Eles trabalham com isso, tá? Olha aí, ó. Mandou aí, Office Agro, ó. Fazendo um jabazão aí, ó. Show de bola. Agenda top. Agradecer de coração pelo carinho. Amei. Fica lá atrás, ó. Junto com meus livros lá, ó. Fica lá atrás. Show de bola. Quem quiser conhecer, entra lá depois. Meninas do Papel e também Made Coffee. Coloca lá. Coisa boa, coisa de primeira. Alô, galera, obrigado pelo presentinho aí, viu? Adorei. Vamos lá. A melhor época de aplicar calcário é em agosto? Não, meu jovem gafanhoto. A melhor época é não precisar. Se precisar aplicar calcário, bom, isso é muito sério, porque se você deixar baixar demais o calcário e você não fizer, então, tá, o controle disso aí, o pH desce demais, o nível de absorção dos nutrientes também. E aí quando você jogar o seu nutriente, jogar o seu adubo, você está jogando dinheiro fora. Então é muito interessante, tá? É muito interessante que você faça primeiro sempre a calagem. Não pense em fazer adubação e deixar o calcário para depois, porque se o pH estiver muito baixo, não vai absorver. Marcelo, isso é para todos os nutrientes? Não é para todos. Porém, tá? Aqueles que demandam em maior quantidade, que vão mexer literalmente no seu bolso, boa parte dos macros, você não vai conseguir ver isso. Por quê? Você vai aplicar 100, 200 gramas, 250 gramas e vai estar jogando fora. Porque esses nutrientes, essencialmente, eles precisam estar na faixa de pH de 6 a 6,5. Tá? E se você deixar isso passar, você vai estar jogando dinheiro fora. Vai aumentar o seu custo. Marcelo, e tem outro nutriente que consegue absorver a pH mais baixo? Tem. Principalmente alguns micros, ferro, boro, zinco, tá? Manganês, eles precisam de um pH um pouco mais ácido. O ideal é que você faça. Bom, aí chegamos duas situações. Se você tem sistema de aspersão que vem a cada dia ficando menos utilizado, graças a Deus, vamos dizer assim, né? Por que isso? Estamos utilizando um produto que é finito. A água, pessoal, ela é finita, vai chegar a hora que vai acabar. Bom, então pensando assim, que bom que a utilização desses canhãozinhos, né, ou até mesmo da utilização aí de alguns pivôs centrais, né, que vem utilizado para irrigar café, tem se diminuído a utilização com isso. Há uma maior economia de água, saímos de um aproveitamento de 60% para um aproveitamento de mais de 90% dessa água. Então há uma economia de água, há uma economia de energia. Então mesmo se fizer uma utilização
de irrigação localizada, se você não puder fazer naquele momento, em toda a área, porque ela está muito quente, pegou uma área que não vai chover, na época não vai chover, você tem irrigação localizada, você joga pelo menos, é obrigatório jogar na linha do café, meio metro de um lado e meio metro de outro, e aí você pode distribuir na área toda? Pode. Se não der, se não puder, não tiver condição, aplique depois, mas tem que fazer, tá? E aí ele vai acabar absorvendo. Mas começa, tá tranquilo, quase todas as regiões do Brasil, exceto a galera do sul, não tá chovendo, coitados, né? Bom, se você pegar uma situação de sequeiro, aí a coisa muda. Ei, jovem gafanhoto, você deixou o troço baixar e não fez a correção no início, no final do ano, aí o troço fica feio. Você tem que fazer essa correção muito bem feita, já ali em agosto, para quando chegar ali em dezembro, tá? Final de novembro, você faz a sua análise solo para verificar que se o seu GPS está colocando você no rumo certo. Porque aí, se você precisar fazer aplicação de calcário, você faz agora. Vocês estão vendo que não necessariamente tem que ser no pós-colheita. Pós-colheita, você for fazer, se necessário for, e eu espero que sim. Porque sim, Maciel. Porque o que acontece, pessoal? A coisa mais feliz eu fico quando eu vejo que há uma necessidade maior de cálcio, magnésio, de potássio, por exemplo. Maciel, por que isso? Porque é sinal que isso está indo para o fruto, está indo para a folha, pontos de crescimento. É sinal que isso vai refletir no quê? Em grana para você. Isso é muito legal, tá bom? Eu já vi gente desesperada falando, Maciel, eu fiz adubação, fiz aplicação, tudo em agosto, chegou agora em dezembro e janeiro, eu fui lá, tá tudo baixo. E aí você fala bem assim, me mande uma foto e um vídeo das suas plantas. Você vê a planta carregada. Você começa a fazer a coisa certa, alinha a coisa certa, e são coisas baratas. A análise solo é muito barato para você poder fazer. Você não pode deixar de fazer isso. Nunca, jamais. Com a broca já atacada, como reduzir o máximo? Bom, depende agora qual o nível de infestação que tá. Bom, isso aí, primeira coisa que a gente tem que avaliar. Qual o nível que tá? Nível médio, nível baixo ou nível alto. Se já estiver instalada, né? Qual que é o grande problema da broca? Muitas pessoas, às vezes, ela vem fazendo um controle efetivo de forma eficiente, tá? Lá desde setembro, outubro. E aí eles esquecem, tá, pessoal? Que há uma segunda evolução, tá? Agora, no mês de fevereiro e principalmente no mês de março, porque é o mês que o grão já enxugou. Primeiro ela vem na fase vem na fase de chumbinho, tá? Chumbinho bem pequenininho, tá ali. Então as fêmeas continuam fazendo revoada e fazendo o que? Ovoposição, onde ela consegue fazer, ela vai depositando seus ovos. Quando ela percebe que esses grãos estão com muita umidade, né, muita concentração de água neles, em alguns casos ela perfura para esse grão perder a água e depois ela volta lá de novo e faz a ovoposição. Chegando nessa fase, nessa época agora, boa parte do que? Em alguns casos, né? No meu caso, por exemplo, as regiões que choveram mais lá, mês de outubro, mês de novembro, deu alguma chuvinha em setembro, as lavouras estão bem mais adiantadas, tá bom? Alguns casos aqui para baixo. No meu caso não, as lavouras ainda estão mais tardias, né? Então, você chega de agora para frente, os grãos já tem bem menos água. Então, o que acontece? Para ela acessar aquela parte da amêndoa, o grãozinho ali dentro fica muito mais fácil. Porque está mais fina essa parede e ela consegue perfurar e fazer o depósito, fazer os seus ovos lá dentro. E aí quem faz esse processo é a fêmea, o macho fica lá dentro escondidinho de boa, só esperando a visita da fêmea. E aí um outro grande detalhe, ela fica pelo menos 5 meses fazendo isso. Então essa mesma fêmea começou a botar ovos. Olha só, você começou em setembro, então é setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, tá até agora fazendo. Aqui começou a fazer a ovoposição em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ainda tem ainda, assim sucessivamente. Então esse segundo ciclo, o produtor ele acha que já conseguiu controlar ali, outubro, novembro, fica tranquilo. E aí há essa segunda demanda, evolução agora. Bom, se ela já se instalou, você tem duas opções. Se a sua região tiver umidade acima de 60 e temperatura média, tá? 25 graus, pode ser que no momento lá deu 27, 29, mas de manhãzinha lá, ou de madrugada veio para 21, 18, 19. Então, pegando a temperatura média, você pode fazer a aplicação de um biológico. Qual biológico, Marcel? Bacillus thuringiensis. Então, tem vários no mercado e inclusive vários preços, tá bom? Hoje mesmo recomendei para
para uma pessoa que a gente dá consultoria lá de São Miguel do Guaporé. Ele vai utilizar, tá? Porque a demanda dele é baixa, a umidade está alta, tá? A temperatura está muito legal. A gente quer dar uma quebrada na utilização de um outro produto muito popular, que é o clorpirofos, tá bom? É um produto de contato, é um produto de ingestão. Bom, a maior ação desse produto, tá, do biológico, muitas vezes a gente acha que ele não está funcionando, porque a população está muito baixa. Então você faz a aplicação desse produto e parece que o fungo não está agindo. Não é que ele não está agindo, ele vai agir com maior eficiência se tiver uma maior demanda, até uma maior população da broca. E o ideal é que você pega principalmente essa broca na revoada, porque na hora que ela vem para chegar no grão, para entrar no grão, lá dentro, tá, o fungo já conseguiu atingir e já conseguiu matar e eliminar quem? Principalmente os machos, tá bom? E aí ela não consegue fazer a cópula, né? Então não consegue botar mais ovos. É uma das situações. Bom, mas eu aplico aonde? Bom, se você fez uma boa colheita, se os seus frutos não vêm caindo ao longo do tempo, porque algumas regiões choveu muito, tá bom? E essa grande demanda de água e já veio excessivo calor em meses anteriores, passou a planta a derrubar alguns grãos inclusive caiu, inclusive demandado pelo sol, e aí depois veio água, a planta não segurou, começou a vegetar demais, em vez de segurar os seus grãos, acabou derrubando. Bom, se o seu caso for esse, tiver muito grãos no chão, você vai fazer uma aplicação no chão e aplicação na parte da copa, tá bom? Mas está certo? Dá certo sim, vai ter umidade no solo, que legal. E aí, quanto mais tiver essa umidade, tiver grão no chão, tiver ainda a praga lá, ela vai conseguir fazer esse desenvolvimento, porque se algum grão que tiver lá em cima, que você atingiu e o fungo não se desenvolveu na parte da copa, ele vai cair e pode agir lá embaixo. Bom, essa é a primeira opção. A outra opção é você fazer, então, sem dúvida, a aplicação aí do clorpirofos, contato e ingestão. As duas situações, o que eu recomendo, meu jovem gafanhoto, aumente o volume de cauda. Aumente o volume de cauda. Aumente o volume de cauda. Se a cauda estiver lá entre 400 e 600 litros por hectare, passe este volume de água para pelo menos 800 litros de água, tá bom? Você não vai mudar na dose, você vai aumentar o volume de água, tá bom? Aumente o volume, porque você tem que fazer um melhor molhamento, tá bom? Porque às vezes você faz essa aplicação e não consegue atingir o alvo, tá bom? Isso também serve para cochonilha, tá? Então, beleza? Bom, se tiver aí um produto que você poderia utilizar, seria um produto, então, sistêmico, porém, vai agregar e vai gerar um alto custo aí na sua lavoura. Verifica como é que tá o nível de infestação, tá? Tem um cálculozinho que a galera dentro do treinamento sabe fazer, para saber que nível que tá. Se tiver aí assim, por exemplo, tiver abaixo de 3%, de boa, leva de boa, vai ficar bem tranquilo, tá bom? Bem tranquilo. Faz a aplicação lá, por exemplo, nas doses vai fazer dose baixa. Se tiver ali 3%, tá bom? 3, 4%, 5%, tá em estágio mediano, porcentagem de quê? De número de insetos na sua área, tá? E aí você vai entrar com o quê? Com uma dose mediana. Você vai entrar com dose baixa, tem dose alta, vai estar jogando produto fora. Outra coisa, você jogar dose muito baixa, também vai desperdiçar. Agora, se tiver acima de 5%, aí você tem que entrar com a dose mais alta, tá, do produto. Mas como é que você faz isso? Vai olhar lá, quando você parar na bula, algum agrônomo for olhar para você, algum consultor, tá lá, dose mínima e dose máxima, e aí no meio é dose média, tá bom? Nunca você vai chegar e entrar já de cara com a dose máxima. Nunca você vai também entrar de cara com a dose mínima. Você vai criar resistência aos seus patógenos, seja ele fungo, seja ele nematóide, seja ele praga, seja ele doença. Beleza, meu jovem gafanhoto? Vamos pra cima! Bora,